Welcome everyone to our next episode. Bem-vindos ao podcast SDBI. E aqui continuando nossa série de professores do Instituto. Hoje estou aqui com o nosso teacher Vini. Hello, Vini. Hello, Sara. Welcome for coming. Thank you. Tão bom ter o Vini aqui com a gente. Eu tenho certeza que os alunos, amantes e fãs do Teacher Vini estarão delirando com essa entrevista, né? Porque ele só tem poucos alunos, né, Vini? Quase nada. Não, só um pouquinho só. Então, para quem não sabe, o Teacher Vini já ensina com a gente há 3 anos. É um dos professores mais queridos do Instituto. Tem muitos alunos com a gente. E eu vou ler um pouquinho da bio dele para quem não o conhece. E é claro que se vocês tiverem interesse em conhecer ainda mais o nosso time, acessem lá www.sdbi.com.br/nosso time, quem somos. Vocês vão conseguir ver um pouquinho do background, das fotinhos dos teachers. E vou falar um pouquinho então do nosso Teacher Geek. Posso considerar assim? Yes. Our Geek Teacher. Nossa, que top, hein? Então o Vini tem 33 anos, é natural de Mogi Mirim. Não, Mogi Guaçu, desculpa. E mora em Jaguariúna já há bastante tempo, né? Está prestes a se mudar para São Paulo e aí explorar os horizontes. Ele está cursando o CELTA, que é uma das certificações mais relevantes, né? E aceitas no mundo todo em relação a ensinar inglês como segunda língua, que é oferecida pela Universidade de Cambridge. E ele já dá aula no Instituto há 3 anos, como eu mencionei. Ele começou a estudar inglês desde os 7 anos de idade. Olha, muito novinho, né? Essa informação eu não sabia. E terminou o curso avançado, assim, em todos os níveis, já quando ele tinha 15 anos. Então, era um adolescente, já tinha o inglês completamente fluente e proficiente, né? Vamos pensar assim. E depois que ele começou algumas faculdades, né? Ele vai explicar um pouquinho mais pra gente, tanto de biologia como arquitetura, ele se encontrou no ensino. E viu que essa questão de compartilhar o conhecimento que ele tinha, não só da língua, mas de experiências de vida, era o que ele queria fazer para a carreira, para a vida até hoje. E como é que você acha, Vini, já voltando aqui para você nessa primeira pergunta, né, que está muito linkada com a sua bio. O que você carrega dessas experiências, por exemplo, dessas faculdades diferentes que você fez, que biologia e arquitetura não tem nada a ver uma coisa com a outra, e agora você leciona inglês. Então, o que todas essas experiências nessas áreas trouxeram hoje em dia para o seu dia a dia para aquilo que você oferece para os nossos alunos? Então, sabe, por muito tempo eu considerei se aquilo era um tempo perdido ou não. Nossa, onde eu fui parar? Onde eu estava com a cabeça, sabe? E eu acredito que depois de muito pensar sobre, refletir, me encontrar na carreira, né, no ensino, né, eu consegui entender que tudo aquilo estava me preparando para me tornar um profissional que fosse um comunicador. De certa forma, eu consegui conhecer novos universos, que nem a biologia, a arquitetura, coisas muito opostas. Não são opostas, mas são diferentes, né? Me trouxeram essa bagagem, essa curiosidade que o professor tem, sabe? Que me levam a conhecer muita gente diferente com muita facilidade. Então, eu consigo dar aula para muitos perfis diferentes de aluno. Consigo ter o Conversation, que é um negócio que a gente foca bastante no Instituto, né? Que, querendo ou não, ali no mundo lá fora, é muito requisitado. E isso, querendo ou não, dá um pontapé como professor para me aproximar melhor desses alunos, ter esse primeiro contato melhor, encontrar coisas em comum para a gente crescer juntos, entendeu? Eu acho que isso também é um ponto que eu sempre menciono aqui, mas vale lembrar, para quem não assistiu os outros episódios, que o nosso time ele é muito heterogêneo. Então, nós temos professores, que é uma coisa que nós priorizamos na hora de trazer uma pessoa nova para a equipe, é essa questão de você ter diversos backgrounds. Então, você consegue ver pessoas de várias áreas, com experiências distintas, para quando o aluno chega para o Instituto, que a gente faz aquele Students Analysis, Needs Analysis dos alunos, a gente conseguir diferenciar e falar assim, eu acho que esse aluno combina com esse professor, porque eles têm os mesmos interesses, porque eles vêm da mesma área, porque eles já têm um conhecimento específico, né, daquela área específica. Então, isso é muito importante, porque vem de novo essa questão da personalização da aula, de você trazer para a aula aquilo que é relevante para o aluno e, claro, que é o nosso lema,
teach the student, not the plan. Sabemos que a gente tem todo ali o esqueletinho, né, da aula, que, por exemplo, o CELTA, que é uma das certificações mais importantes, ensina os professores a como que a sua aula de speaking deve ser, como que a sua aula de conversation, né, deve ser, como que a sua aula de listening deve ser. Porém, se é um aluno que às vezes aprende de uma maneira diferente, tem um learning style diferente, cabe ao professor identificar aquela necessidade e adaptar a aula conforme aquilo que é importante, relevante para o aluno. Então, isso é algo que a gente prioriza muito. E o Vini, ele tá muito conectado com essa questão da cultura pop, né? Então, eu sei que é alguma coisa que ele gosta muito. Inclusive, ele selecionou um quote aqui pra gente, que é um dos quotes que ele leva como lema, né, de vida, assim, que é do escritor favorito dele. Not all those who wander are lost. Traduz pra gente, Vini. Nem todos aqueles que vagueiam estão perdidos. Então esse aqui é do J.R.R. Tolkien, né? Então é um quote excelente aí para aqueles que às vezes se acham perdidos, mas de fato não estão. Estão só tentando achar o melhor caminho. Sim, a título de curiosidade, o Tolkien foi o cara que escreveu o Oxford Dictionary, né? Tem um filme, né? Super legal. Dele, do Oxford Dictionary. Acho que não lembro quem que é o ator agora, mas saiu recentemente. É um filme que vale muito a pena, por sinal, assistir em inglês para treinar o British accent. Por gentileza. Por gentileza. E pensando já no accent, já no tópico que o Vini trouxe pra gente, e pensando ali na questão da cultura popular, que você acha, Vini, que essa influência, por exemplo, de filmes, de seriados, da cultura geek, pode influenciar na hora de você aprender o inglês? A gente precisa considerar as habilidades como sendo todas bastante interligadas. Se a gente tem um referencial de pronunciação, por exemplo, sei lá, eu assisto alguma coisa com muita frequência e eu tenho um background ali de como as pessoas falam aquilo, né? Se de repente é relacionado a uma área que você gosta, você já tá tendo contato com o vocabulário. Na hora que você chega na aula de inglês, você sabe que a pronúncia é daquele jeito, ela não é daquele outro, que as pessoas comumente erram, entendeu? Então, você ter esse contato prévio com a língua, né? Se estimular, se incentivar a língua anteriormente, sabe? A aula, isso já te dá um pontapé muito grande. Isso já te coloca muito na frente. Tem razão. Eu imagino que seja esse o seu diferencial quando você estava aprendendo. Essa questão de você gostar muito, né, da cultura pop, e você tá ali muito conectado, foi que você conseguiu chegar à sua fluência de uma maneira tão rápida e efetiva. Exato, bem, assim, voltando no tempo um pouquinho, mas é aquela coisa, jogando um videogame, ouvindo uma música que eu gostava demais do clipe e falava, o que ela tá falando aqui? Como que eu faço para passar essa fase? Sei lá. E por necessidade eu aprendi. Mas não só aprendi o que significava, mas aprendi também a pronúncia. É o que diferencia um aluno iniciante de chegar numa aula e falar you are de um aluno que fala you are, não é? Eu tô falando de uma coisa bem simples, mas tem algumas coisas bem mais complexas que um aluno mais iniciante chega falando certo, você fala. Não é como se você não soubesse nada, não é? Exatamente. Alguma coisa já tem ali, e é esse background. Que legal. E você acha que a pronúncia, né, falando agora, pensando nos exemplos que você deu, é algo que deve ser priorizado e ensinado já desde a primeira aula? Sim, com certeza. Eu sou super a favor disso. Porque a partir do momento, como eu disse, que as habilidades elas são bastante interligadas, a partir do momento que você aprende a falar corretamente, as pessoas vão te entender da melhor forma possível e você também vai entender o que as pessoas estão falando. Porque se você olha para uma palavra, mesmo você sabendo o significado, mas não entendendo a pronúncia, como que você vai entender quando alguém está falando alguma coisa? Quer seja numa conversa, quanto num filme, numa série, alguma coisa que você gosta de assistir. Tem razão. Importantíssimo. E não é porque a primeira aula você vai falar what is your name? Exatamente, né? Não, vamos começar do jeito certo, né? Do jeito certo, tem razão. Então o Vini decidiu trazer um tormento para os alunos, eu acredito, né? Muitos alunos temem essas palavrinhas, que são aquelas palavrinhas que elas possuem algumas silent letters. Então, algumas letrinhas que elas são mudas. Assim como em português, a gente tem vários exemplos, né? O H, por exemplo, é uma letra que a gente não pronuncia, mas em inglês a gente tem inúmeros casos. Então,
Então, decidimos, além de ensiná-los a questão da pronúncia dessas silent letters, trazer algumas palavras diferentes, alguns vocabulários novos. Então, pegue aí o seu caderninho, a sua caneta, anotem que esse conteúdo vai fazer muita diferença na hora de você falar, nossa, meu vocabulário tá mais enriquecido, né? A pronúncia dessas palavras tá mais accurate, eu nem sei traduzir isso, tá mais... Precisa, né? Exatamente. E qual foram as palavrinhas que você escolheu, Vini? Antes de mais nada, eu só queria pontuar que eu gosto de falar para os meus alunos antes que eu não tô aqui para dificultar, a gente tá aqui para facilitar. Exato, somos facilitadores. Essas letras, as letras mudas, né, as silent letters no inglês, elas servem para agilizar a pronúncia. As pessoas elas conseguem emendar as palavras com mais facilidade, então é um negócio que tá ali para facilitar. Então não torce o nariz, não torce o nariz, porque a gente tá aqui para facilitar a sua vida, entendeu? Com certeza. Vamos ver aqui então o grande temor, a primeira que eu adoro, hein? Qual seria, Vini? O listen. Listen, the verb listen. Então por que a gente fala listen? Exatamente, ele tem o T tá mudo ali e tem vários outros casos que também tem esse T mudo que a gente consegue observar. E palavras simples, é que aqui a gente ainda tá no easy, né? No listen, pelo amor de Deus, gente. Listen desde o começo. Hey guys, listen to me, entendeu? Listen to me, since the first class. Yes, por gentileza. E a segunda palavra que é bem tricky, né? Porque é uma palavra que a gente tem bem parecida com o português. Então, essa é a questão do background também, a questão da influência da nossa língua mãe, né? Nossa língua materna na hora de você ler uma palavra. Então, qual seria a segunda, Vini? That. My gosh, that. Então, olhem aqui na tela que ela tem um Bzinho mudo ali. A gente não fala debt, né? Que nem a gente fala em português, débito. Isso. Então, aí é a questão da influência do português. E é uma coisa que eu gosto muito também, que a gente sempre fala para os nossos alunos, que é a questão, não tente pronunciar uma palavra talvez que você nunca ouviu. Porque a probabilidade de você pronunciá-la erroneamente é gigante. Exato, isso é uma característica que define um avançado. Você consegue olhar para ele e falar assim, cara, você leu uma palavra que você nunca viu, você leu do jeito certo. Porque você conseguiu entender a mecânica do idioma. Exato. Isso é um mecanismo avançado de inglês. Que é uma coisa que, quando a gente estuda pronúncia em inglês, é completamente diferente do português, que a gente não separa por sílabas, né? Não é silábico, que nem a gente tem aqui, né? Casa. Então, a gente vai ver que, às vezes, tem uma palavra em inglês que ela tem, sei lá, 5, 6 letras, mas ela possui um som, né? Uma sílaba. Então, em inglês, a gente classifica as sílabas por sons. O som da vogal, né? Principalmente. Então, é uma questão que, quando você está se alfabetizando no inglês, vamos pensar assim, fica muito confuso, porque a gente tende a associar o português e aí que dá o problema de pronunciar a palavra de uma forma errada. Então... Sim, como que eu vou falar strength? Por exemplo, Exato. se tem um monte de consoante uma do lado da outra, pelo amor de Deus, né? E o inglês tem essas coisas, né? A gente tem um monte de consoante, a gente fala, gente, cadê a vogal daqui, né? Então... Demais. E a terceira palavra, outro B mudo, hein, Vini? Yes, subtle. Subtle, então não é subtle, né? Sim. Subtle. Inclusive aqui a gente tem não só o B mudo, mas o E ele também é mudo, né? Porque termina com a última pronúncia é o L do subtle. Não tem um E ali. Mais uma dica de pronúncia, hein? A maioria das palavras, se eu não me engano, todas terminadas com E, elas não são pronunciadas, né? A vogal E no final. Então, você não fala nice, office, né? A gente fala nice, office. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Então, não é o nice. E aqui no português também é outro problema, porque a gente acaba sempre adicionando essa sílaba com essa vogal no final, né? But, need, né? Que a gente vê aí o terror dos alunos. A palavra it, né? É uma coisa que a gente consegue observar no aluno. O aluno mais iniciante que tem problemas de pronúncia, ele fala it. E o aluno que tá chegando ali no intermediário, ele já fala um it mais discreto. Mais sequinho, Mas né? em muitas situações, a gente nem pronuncia direito esse T. Eu gosto de falar para os alunos que a gente tá engolindo o sapo. Então, por exemplo, I don't like it. Não é I don't like it. I don't like it. Entendeu? A gente vai falar o T, mas a gente não chega a falar. Entendeu? E aí tem mais uma com S. Qual foi que você escolheu aqui? Soften. Se você quiser traduzir também, Vini, para as pessoas que estão aprendendo essas palavras, pode traduzir. Então, subtle a gente acabou não traduzindo, que seria? Sutil. Sutil. E soften?
Ameno, né? Ameno, exatamente. Boa Suave. tradução, suave. To soften, na verdade. To soften, o verbo amenizar. Amenizar. tem razão. Suavizar. Ok? Agora nós temos uma silent letter já no começo da palavra, né? Que é basicamente o que nós temos em português com o H. Sim, e que a pessoa já chega no iniciante e já fala pra mim, teacher, I don't know. I don't know. Não, I don't know. E isso a gente já sabe da música, a gente já sabe dos filmes. Então, essa palavra knowledge, Knowledge. né? Que também tem o E mudo no final. Exatamente. Que Olha o tanto de significa letra muda. Que é conhecimento. conhecimento. E a próxima? A próxima é difícil, hein? Sim, muita gente quebra a cabeça falando. Nossa, que palavra difícil. Mortgage. Essa, o T totalmente engolido, né? Sim, total. Lembro dos meus amigos canadenses. Entendeu? Né? Os canadenses adoram dar uma engolida desse T aí no meio, né? Mountain. Ai, sim, total. Que é a hipoteca, né? Hipoteca, exatamente. A próxima? Receipt. Receipt. Então, a gente às vezes vê os alunos que pedem reembolso, né? Das aulas. Que pedem um recibo. E aí eles vão lá, teacher, can you give me a receipt? Né? Falando esse P mudo Porque ali. a gente usa muito em português, por exemplo, aptidão, né? E a gente não deixa o P mudo no português. Então, exatamente. Excelente. uhum. E a próxima também é difícil, hein? Ixi, terror dos alunos essa. Foreign. Foreign. E por que não fala esse G aí, gente? Por que não é foreigner, foreigning, né? A gente não fala nem o G e a gente não fala nem o E, né? Nem o E, verdade. Foreign. O que significa, Vini? É estrangeiro, né? Estrangeiro. Ó, a próxima é tema de música, hein? Que eu conseguiria usar explicando para um aluno business, ou eu conseguiria usar explicando Beyoncé, né? Usando Beyoncé de exemplo. Exatamente. Irreplaceable. Irreplaceable. Adoro essa música, hein? Sim, mais um Aprendam caso inglês com música. Sim. Mais um caso do E mudo no final, né? Exato. Olha, a próxima, então, vocabulário novo, avançado esse, hein, Vini? Que você decidiu trazer. Sim. As últimas são um nível um pouco mais hard ali, né? Unscrupulous. Então, 2 dicas de pronúncia aqui. O you, não? Unscrupulous, não é unscrupulous. A gente tem que tomar cuidado com isso. E o os, no final da palavra, por exemplo, scandalous, né? Nervous. Nervous. A gente não pronuncia o o, a gente pronuncia o us no final apenas. E eu tenho um vídeo sobre isso, para quem ainda não sabe, tá lá no nosso Instagram. 8 maneiras diferentes de você pronunciar a vogal U. Sim. Não, a vogal U acho que é uma das que mais tem pronúncias diferentes. Sim, vogais são uma coisa unscrupulous no inglês. Vamos colocar dessa Pode forma. traduzir para quem não sabe? Inescrupuloso. Coitadinha da vogal U. Sim. E a próxima, ó, são aqueles alunos... job interview, hein? Essa é a palavra que dá para usar em job interview. Mais um exemplo, tanto do you quanto do us, né? Meticulous. Pensa no contexto business, como que a gente usaria essa palavra? As a leader, he's a meticulous person. Definitely. Amazing. E a última, que, né, last but not least. Essa foi assim, que sabor, né? Caprichadinha. Unyielding. Unyielding. E qual seria a sua dica para pronunciar essa palavra corretamente? Tenta não focar no fato de que tem um Y e um I juntos no mesmo lugar. Eles têm sons diferentes em diferentes ocasiões no inglês, mas nesse caso, um deles morre. Então você vai falar só um I, né? A pessoa fica unyielding. Unyielding. Como é que fala isso? Unyielding. Unyielding. Okay. Que significa? Sólido. Sólido. Olha aqui, ó, várias palavras novas para vocês usarem aí, né? Ao invés de falar, our company has shown a solid growth. Our company has shown an unyielding growth. Que tal, né? Vamos melhorar isso daí, né? Top, adorei. Então, ó, espero que você tenha anotado todas aí com seu caderninho para não deixar passar em branco e já usar na sua próxima reunião. Por favor, gente, é para isso que a gente está aqui, para pôr em prática. Exatamente. Então, faça um convite aí já para os ouvintes, né, que estão nos vendo agora no podcast. Se eles quiserem melhorar,
Exato, a gente tem essa listinha aqui, mas, ó, isso aqui é muito, muito pouco. Tem muito mais para aprender e a gente está aqui para isso. A gente tem profissionais qualificados com vários perfis diferentes e a gente tem certeza absoluta que um deles está ali para atender exatamente a sua necessidade, aquilo que você precisa. Adorei! Baseado ali na sua jornada, Vini, você aprendendo inglês, ensinando inglês agora, porque eu acho que o nosso inglês melhora muito mais, né, quando a gente está ensinando. Com certeza, o professor é o melhor aluno. Com certeza. Agora a gente aprende a estudar novamente. Porque Exato. nenhum professor vai lecionar algo sem dar uma revisada antes, sem estudar antes. Então, isso é muito bom para o desenvolvimento pessoal, né? E qual seria o seu conselho ali para os alunos que estão pensando, estão em dúvida na hora de escolher uma instituição, para ir segui-los nessa jornada rumo à fluência? Eu diria, em primeiro lugar, que principalmente para pessoas que estão há muito tempo sem estudar, sabe? Tenta aprender a aprender novamente. Porque o aprendizado é um negócio que demanda tempo, prática, não é uma coisa simples que você só chega numa primeira aula e, tudo bem, é assim. Tenha paciência consigo mesmo e, eventualmente, você vai encontrar esse meio de absorver o conhecimento, sabe? Por meio de paciência, consistência e de encontrar aquele lugar certo, sabe? Onde você vai ter a sua necessidade realmente atendida. Onde você vai encontrar um profissional que olhe para você como você é e não de forma generalista como apenas mais um aluno de uma sala de inglês, entendeu? Que sabe para onde você vai, o que você quer e que trabalhe junto com você nisso. Porque somos todos numa equipe só, né? O sucesso do aluno é o nosso sucesso. A gente quer que o aluno nos indique, recomende, volte, né? Se de repente, porventura, ele precise dar um tempo ali nos estudos. Então, esse é o nosso diferencial, fazer com que esse aluno chegue ali ao máximo, né? Potencializando todas as skills que ele já tem no inglês, porque como você mencionou, o background ele vem de várias áreas, né? Então, você sempre sabe alguma coisa em inglês. Por mais que a gente tem vários alunos que chegam e falam, não sei nada, né? Nunca estudei nada. Claro que sabe. Claro que sabe, gente. Não, né? Don't underestimate your potential. Sim, total. O inglês, ele permeia as relações sociais da comunidade, da população brasileira. Tá em todo lugar. Tá em todo lugar, é isso aí. De algum lugar a gente parte. Amei, Vini, obrigada pela sua participação, pelo conteúdo excelente que você trouxe hoje. Muito conhecimento, aí muitas experiências para quem tá melhorando, para quem está em busca ali de chegar à fluência tão desejada, que não quer mais perder oportunidades por não falar inglês. E se você quer seguir a gente nos nossos canais, aqui no YouTube, no Spotify e também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, perfil mais profissional. Vou deixar aqui o @ do Teacher Vini também, para que vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, ele vai estar à disposição. E deixar também o @ e os contatos dos nossos patrocinadores. Então, ao longo da entrevista, vocês conseguiram ver as empresas que apoiam esse canal, porque sem essas empresas, esse episódio não estaria no ar. Então, temos que agradecer aí os patrocinadores que investem na educação desse país, né? Então, o nosso muito obrigado, nosso thank you so much. E se você quiser também fazer parte do nosso time de patrocinadores, deixa ali um direct, nos chame ali no inbox, que vai ser sempre um prazer trazer mais parceiros, mais empresas que colaboram aí com essa questão de levar o inglês para todo mundo no Brasil, né? Porque é uma parcela muito curta da população que fala inglês e a gente quer mudar esse cenário. Se depender da gente, vai ser o oposto. Em vez de 5%, vai ser 95% falando inglês. Isso mesmo. Thank you so much, guys. See you next episode. Bye bye. Take care.